Bom dia a todos, a todas. Que alegria essa manhã, cheia de educadores e educadoras. E, além de tudo, começando amanhã com poesia e com música. É um privilégio, gente. E música muito bem tocada por estudantes. Isso é o mais importante de tudo. Muito prazer, eu sou Flávia Vivaldi e tenho a honra de fazer a mediação desse evento que já está tão consolidado na cidade de Campinas, a 12ª edição da Semana de Educação. Isso não é pouco, porque isso demonstra resistência, persistência, insistência em buscar caminhos para uma educação cada vez mais de qualidade e inclusiva. Então, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar com vocês nessa manhã. Eu convido nesse momento a representante do Comitê de Governança, Regina Loss, para fazer uso da palavra, assim como os representantes dos grupos de trabalho, Silnia Prado, Shalimar Máximo, Daniele Kobayashi, Dorine Matos de Albuquerque. Um carinho, né, gente? Um carinho. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito bem. Bom, estou aqui representando hoje o Comitê de Governança, que é formado pelas secretarias da rede municipal, secretário municipal de educação e os dirigentes de ensino das diretorias Campinas Leste e Oeste. O movimento Educação Sempre tem como objetivo reconhecer as necessidades da educação pública, reconhecendo-a como um projeto de política pública. Então, gostaria de agradecer a todas as equipes envolvidas, para essa Semana da Educação tão importante para nós, porque os grupos de trabalho, de tecnologia, de alfabetização, estão todos preocupados com a qualidade de ensino no nosso município de Campinas. Então, queremos agradecer a todos, todas as equipes envolvidas para essa Semana da Educação tão importante para nós. Muito obrigado. Quero agradecer em nome de todos os grupos de trabalho e todos aqui presentes. Muito obrigado pelo dia de hoje. Pessoal, bom dia. Eu sou a professora Daniele, estou aqui representando o GT de alfabetização, E qual a Terezinha também faz parte, nossas discussões. Então, também represento o grupo de trabalho que desenvolve aí importantes reflexões sobre a alfabetização e sobre as práticas de leitura e de escrita que podem e devem ser desenvolvidas aí nas nossas escolas, tanto estaduais quanto municipais. O GT também é formado por representantes das secretarias municipais e estaduais. E qual foi a nossa trajetória de reflexão? Comentar um pouquinho com vocês. Nós conversamos inicialmente, apresentando as ações que já existem nas secretarias, conversamos e discutimos sobre a nossa análise de resultados, inclusive aí das redes, e depois construímos algumas possíveis ações que possam contribuir e que podem também alicerçar o trabalho que já é desenvolvido. Então, o GT, ele trabalha com a seguinte constituição, no tripé, para nos apoiar, contribuir com reflexões e ampliar aquilo que já está sendo desenvolvido pelas nossas redes. E, a partir das reflexões, algumas ações foram desenvolvidas. Na rede municipal, nós temos aí o programa de leitura e de escrita, do qual o GT também divulgou hoje, também colabora para que seja feito esse aprofundamento. E nas redes estaduais serão propostas a formação de professores para os 3º, 4º, 5º e 6º anos, considerando todo o período que passamos aí, do gap que tivemos em relação ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos. E agora temos a possibilidade de fazê-lo, estamos tentando articular
via, né, a Estecamp aí com essa formação de professores. E, além de todas essas ações, a Semana de Educação, este momento que estamos, também representa essa possibilidade de abertura e de contribuição para o início e reforço dessas ações que já são desenvolvidas. Gostaria de agradecer a todos e é um prazer fazer parte aí deste comitê de governança. Nosso muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a professora Chalimar Máximo, integro o GT, como nós chamamos carinhosamente, o Grupo de Trabalho de Metodologias Ativas e Tecnologias na Educação. E pensando aí no que nós temos hoje dentro das nossas salas de aula, entendemos a sala de aula como um espaço de troca, de vivências, de cuidado, né? Então, nesse momento, o que nós queremos enquanto grupo é trazer os meios para fortalecer esse momento de sala de aula com ideias novas, com sugestões, com coisas que o professor vai poder usar para poder chegar até o aluno. Essa é a nossa ideia. O grupo também é composto por todo a mesma seleção que a Dani colocou aqui, de município, estado, tanto a diretoria leste quanto a oeste. Nós começamos conversando sobre o quanto a tecnologia hoje está na mão dos nossos alunos, o quão o acesso ficou mais fácil a essas informações, entretanto, há necessidade de trabalhar com eles a curadoria dessas informações. Então, não é tudo que está ali disponível que pode ser usado, não é tudo que está ali que eu devo ler como sendo verdade. E essa preocupação, então, vem aqui dentro da Semana da Educação a ser discutida e será, então, um tema também da nossa conversa aí no próximo dia que nós teremos. Então, quero agradecer a todos que estão aqui, lembrando que estamos, nesse momento, enquanto trabalho do grupo, realizando uma escuta da rede. Esse é o nosso próximo passo, para entendermos o que a rede entende por metodologias ativas e o que entende também por tecnologia e como nós vamos fazer para que isso chegue de uma forma correta, acessível e interessante na mão dos nossos alunos. Obrigado a todos vocês que vieram. Essa semana é muito importante, uma dos nossos meios de chegar a vocês e de vocês chegarem, então, até os professores. Tá certo? Obrigado e que tenhamos uma ótima manhã. Bom dia a todos. Meu nome é Dorine, eu sou supervisora na Rede Municipal de Ensino, de Educação e de Cuidar e Educar, como é a prática da nossa rede mesmo, né? Todas as redes de Campinas. Queria agradecer, primeiro, a oportunidade, né, de falar em nome da Semana da Educação. E o objetivo não é ensinar todo mundo a fazer, vamos começar do zero. É justamente nessa escuta que a Semana fez, que o comitê fez, dos GTs, é que essa semana foi gerada. E essa semana ela começou ontem, só para dar um panorama para vocês, que algumas pessoas vêm só hoje, né? E falam assim, é uma semana? É a semana. A semana começou ontem, à tarde, com o seminário das instituições colaboradoras, lá no Teatro Oficina do Estudante. Nós tivemos mais de 500 educadores na nossa abertura. Ele vai ter continuidade também, o nosso seminário, amanhã à noite, com uma roda de conversa sobre alfabetização. E, na semana que vem, um dia inteiro de partilhas e formação, também fazem parte do seminário, que vai um pouquinho além da semana, né? À noite, nós tivemos o lançamento do movimento Educação Sempre, o que me alegrou bastante, né? Nós tivemos uma roda de conversa muito bem pensada, muito bem articulada pela Edilane, com a presença da professora Débora Jeffrey, com a presença da professora Thelma Vinha e da Cláudia Werneck. Então, foi muito gostoso, foi muito bom, muito importante para nós que somos da educação.
porque a gente está sempre no movimento. E quando a gente encontra parceiros da sociedade engajados nesse movimento conosco, a caminhada fica melhor. O caminho fica mais aplanado e a gente tem reforços, a gente tem parcerias para andar com, né? E a gente tem hoje o congresso do GT de alfabetização. Amanhã temos também o congresso do GT das tecnologias participativas. E não pensem vocês que foi um nome dado qualquer jeito. Tudo foi construído. Tudo nessa semana foi construído. Até o nome, é participativo? Não gostei desse nome. E tudo foi muito bem pensado, muito bem elaborado por esse comitê. Então, não foi uma coisa feita do nada. Tem técnica, mas também tem muita sensibilidade e muita escuta. Esse é o tom do movimento e esse é o tom do comitê. A escuta, as escutas ativas, porque tem uma diferença de você só escutar e de você ter uma escuta ativa para gerar o movimento. Então, é nesse sentido que essa semana veio e tem esses objetivos, integrando não só as redes de ensino estadual e municipal, mas um engajamento que seja da sociedade, que seja da cidade de Campinas, de fato. Muito obrigada. Bom dia. Eu sou a Silvia, acho que alguém já sabe, né? Porque já estive aqui passeando. Eu represento o GT Cidade Leitora, eu sou da Fundação FEAC. Esse GT, assim como já foi dito, é composto pelo poder público, tanto municipal quanto estadual, pela Secretaria da Cultura também, além da Secretaria da Educação, e pela Fundação Educar e pela Fundação FEAC. Eu queria tomar a liberdade de ler o propósito desse GT, porque, assim como elas falaram, tudo foi cuidadosamente construído, não só para essa semana, mas dentro do trabalho interno aí nos GTs, né, carinhosamente, os grupos de trabalho. Cada palavra que a gente coloca como um manifesto, como um propósito, tem uma razão de ser. Então, eu queria só compartilhar com vocês o propósito, que eu acho que foi o último GT a se consolidar. Então, talvez seja novidade para algumas pessoas, que é ampliar o acesso e incentivar o gosto pelas manifestações literárias por meio do fomento às diversas e inúmeras práticas de leitura. Esse é o nosso manifesto e a gente vai começar, já está desenhando as nossas ações a partir daí. E, de novo, também, tomando parte da fala das colegas, a nossa primeira contribuição vai ser exatamente olhar para o que já existe, né? Então, quais são os espaços de leitura que já existem, como eles se comportam, quais são as necessidades, quem tem acesso, quem não tem acesso. E a gente está falando de todos os espaços de leitura, não só das bibliotecas municipais. Bibliotecas comunitárias, bibliotecas de bairro, biblioteca na casa do líder comunitário, que dá acesso a esses projetos, bibliotecas dentro das organizações da sociedade civil, que são abertas ao público, do território, enfim, a gente aí vai começar um grande diagnóstico para aí sim, a partir daí, pensar como a gente potencializa, como a gente dá visibilidade e como a gente mantém essas iniciativas de leitura abertas, disponíveis e contando. Então, assim, vou falar em nome de todo mundo também. Acompanhe as redes sociais do movimento, o site do movimento, que tem muita novidade boa vindo por aí. Não se encerra nesse momento que estamos aqui, tá bom? Então, muito obrigada e agora um ótimo debate. Obrigada, colegas. Eu chamo de colegas porque somos todos e todas da educação, né? Direta ou indiretamente, esse é um espaço que está transpirando e respirando educação, ainda bem. E aí, para a gente começar, quero só informar que nós temos novidade esse ano. O congresso foi pensado no formato talk, né? Então, temos
inúmeros convidados que terão um tempo mais reduzido de exposição, para que a gente também inclua algumas questões que possam surgir, tanto de vocês, como do público que está acompanhando esse evento pelo canal do YouTube da Fundação Educar. E aí eu dou meu bom dia para todos e todas que estão nos acompanhando nesse espaço virtual, em especial para as redes de Patrocínio e Franca, que são sempre parceiros nesses eventos. Bom, e aí vamos começar chamando uma pessoa que eu tenho assim, ter todo cuidado, porque eu fico emocionada, sabe, gente? É uma pessoa que me inspira desde o primeiro minuto que eu a encontrei na Unicamp, né? Ainda era assim, aluna ouvinte, sabe aquela coisa de tentar encontrar um espaço? E aí a gente se depara com pessoas que a gente só ouve falar, né? E aí tem a oportunidade de sentar e ver que a gente, como a gente, que tem uma generosidade em relação a compartilhar conhecimento, que é absolutamente admirável. Então eu tenho o prazer de antes falar o currículo dessa pessoa, antes de chamá-la, que é a nossa convidada, a primeira convidada da manhã, que é Rosaura Soligo, professora, formadora de professores, mestre e doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp, integrou a equipe de Paulo Freire, quando foi secretário da Educação na capital paulista, coordenou a Escola Cooperativa da cidade de São Paulo, fundada por pais de alunos, assessorou projetos de formação continuada e reorientação curricular em várias secretarias de educação e no MEC, com destaque para o programa de formação de professores alfabetizadores. Atualmente ela desenvolve grupos independentes de formação continuada, cursos de extensão na Unicamp e assessoria para instituições educativas públicas e privadas. E aí então eu chamo com muito carinho a professora Rosaura Soligo, que trará para nós uma exposição com o tema Alfabetização Inicial. O que a ciência tem a ver com isso? Por favor, um carinho muito especial. Em fã-clube. Seja muito bem-vinda. Eu vou te orientar. Como nós estamos adiantados, você tem 40. Tá bom? Vai. Aqui. Isso. Volta. Isso mesmo. Estou. Fique à vontade. Bom dia, é uma grande alegria, deixa eu pegar o telefone aqui para me orientar com o tempo. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa manhã chuvosa, sendo apresentada lindamente por essa pessoa tão querida que é a Flávia, que faz um trabalho tão relevante. E eu diria dela coisas muito semelhantes ao que ela disse de mim, né? Basta olhar para você para ver que você é uma pessoa, pela sua expressão, muito generosa também. Então, eu agradeço muito o convite, espero, nesse curto tempo que a gente tem, contribuir um pouco com a reflexão de todos sobre essa área tão nebulosa que é a alfabetização inicial, né? A história da educação talvez tenha nos trazido uma marca que não é muito positiva, que é de funcionar muitas vezes com base no achismo, como a gente costuma dizer, né? Então, pode ser que seja bom assim, achamos que assim é melhor, certamente dessa maneira dá mais certo, mas sem muita fundamentação em boa parte dos casos, né? Então, eu me dispus a falar um pouquinho, nesse curto tempo, sobre o que a ciência traz de contribuição para a alfabetização inicial nas últimas décadas, do ponto de vista dos processos de aprendizagem e também, em consequência, dos processos de ensino a partir do que se sabe sobre a aprendizagem. Se eu fosse fazer uma fala
da alfabetização do ponto de vista mais geral, mais político, mais macro, digamos assim, eu nem traria uma apresentação de slides para compartilhar com vocês. Mas acontece que no que eu me dispus a falar, que é do miudinho, das propostas potentes para ensinar, a partir do que sabemos sobre a aprendizagem das crianças na alfabetização, me parece importante ter um apoio que ajude vocês a acompanhar. Porque talvez algumas coisas que eu traga, se eu falo muito rapidamente, vão passando, né? E eu quero deixar disponível essa apresentação, que se houver alguma dificuldade da organização do evento de disponibilizar para vocês, vocês podem me escrever nesse e-mail que eu encaminho, que é a forma como eu sempre faço nas minhas falas, tá? Deixa eu pegar o aparelhinho aí. Eu estou me orientando aqui, porque quando a gente vai falar pouco, tem que ser tudo muito combinado para ser útil, para ser relevante e tal. Bem, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês sobre as contribuições da ciência para a alfabetização inicial é que não existe nenhum estudo, nenhuma pesquisa, nenhuma observação de comunidades de profissionais ou de pesquisadores que se dedicam à aprendizagem, ao ensino ou ao uso de tecnologias na educação, que indique que é possível alfabetizar crianças em 6 meses com um aplicativo de celular. Esse é o primeiro ponto a considerar se a gente estiver falando hoje, no atual momento que nós vivemos em nosso país, sobre as contribuições da ciência. Não existe nenhuma evidência, nenhuma indicação. Além do que, uma afirmação dessa é uma afronta a todas as pessoas que pesquisam e fazem a alfabetização acontecer a duras penas, especialmente no período da pandemia, onde só Deus sabe o que foi necessário fazer para poder ajudar as crianças do lugar que elas estavam, na condição que elas estavam, para aprender o que era possível, que a gente também nem sabia como fazer isso, né? Então, feita essa declaração de princípios e os agradecimentos à equipe que aqui está e nos convidou a participar desse evento, então vou falar um pouquinho desse tema que eu me propus, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que, em relação à parte mais específica da minha fala, a gente tem que considerar que as contribuições que a ciência nos trouxe sobre as formas de aprender e ensinar, na verdade, mais de aprender, né, as contribuições da ciência, porque as formas de ensinar fomos nós, educadores e pesquisadores ligados à educação, que pudemos ir construindo, isso tem décadas. Lamentavelmente, alguns conhecimentos são considerados conhecimentos novos, mas eles já vêm desde os anos 80, tá? Então, eu começo falando um pouco sobre isso. É do século passado, né? Essa benfeitoria, digamos assim, da ciência, que tornou possível conhecer como as crianças aprendem a ler e escrever. Até os anos 80, a gente só podia funcionar mesmo na base do achismo, né? Acho que se começar do A, E, I, O, U e depois ir para as famílias silábicas pela ordem, deve ser melhor para as crianças, ou
da época que eu aprendi, né? Pelo método global, acho que é melhor, porque daí contextualiza. Enfim, não tinha estudo que comprovasse como é que poderia ser, de fato, algo considerando o processo tal como ele acontece com as crianças, né? E aí, depois que nós soubemos, há quase 40 anos, como as crianças se alfabetizam, era preciso, então, transformar as formas de alfabetizá-las. Eu vou destacar um aspecto, né, trazido nessas pesquisas dos anos 80, e aí eu destaco especialmente a chamada psicogênese da língua escrita, que foi uma pesquisa que depois foi publicada no Brasil, como um livro do mesmo nome, né, que é resultado da produção de um grupo muito grande de pesquisadores que foi entrevistando inúmeras crianças durante muito tempo, que eram crianças que não sabiam ler e escrever, perguntando coisas para elas. Então, hoje, passados quase 4 décadas, a gente pensa, nossa, mas, né, que óbvio você tentar saber como as crianças pensam, perguntando para elas, né? Então, tudo que é descoberto na área da ciência, depois passa a ser natural, dá a impressão que, claro, deveria ter sido sempre assim, mas não é dessa maneira que ocorre, né? Então, se descobriu coisas muito interessantes, né, a partir da pesquisa da época. Uma que me tocou especialmente quando eu era professora e tive acesso a esse conhecimento, então eu alfabetizava na rede pública estadual de São Paulo e fazia lá minhas coisas, baseadas no conhecimento que se tinha até então, né? Então, eu utilizava o chamado, na época, método Paulo Freire, que era a ideia de você ter palavras que fossem significativas no grupo de alunos, né? Sejam eles crianças, como era meu caso, ou adultos, como era o caso que o professor Paulo Freire trabalhou de início, e aí partia aquelas palavras significativas em sílabas, criava outras, ia fazendo lá todo o trabalho possível para, enfim, para tentar ensinar as crianças. E o que me chamou mais a atenção na época, né, que foi a época que nós conhecemos as hipóteses de escrita das crianças, que hoje a gente fala e distorce de uma maneira muito democrática, digamos assim, mas, além das hipóteses mais conhecidas, né, que ficaram popularizadas depois, que indicavam que, de início, no processo de alfabetização, as crianças não estabelecem relação entre o que se fala e o que se escreve. Os critérios que elas têm são de outra natureza, que passam pelas características daquilo que está sendo representado na escrita, e toda essa coisa que certamente muitos de vocês já estudaram, né? Daí elas passam a um outro momento, a partir de muita quebração de cabeça, de muita reflexão, de que não é bem assim, se estabelece relação entre fala e escrita, sim, e aí elas entendem que a relação entre fala e escrita é de uma natureza que não é a convencional, né? Elas analisam o que escutam, e tenta isolar as partes e representam essas partes na escrita, né? E depois de muita quebração de cabeça, de muita intervenção pedagógica adequada, se for possível, né, que nem sempre é, as crianças entendem qual é a relação entre fala e escrita, qual é a natureza, né, que não é como elas imaginavam anteriormente, mas de outra forma. E aí elas conquistam, às vezes a duríssimas penas, durante muitos meses, às vezes durante mais de um ano, né? Porque a relação entre o conhecimento da professora que alfabetiza e o desempenho dos alunos é uma relação muito estreita. Quanto mais a professora é sabida dos processos de aprendizagem, mais
as crianças vão ter boas propostas, boas intervenções, boas perguntas que ajudam a pensar e tudo mais. Então, nesse processo, né, de construção de conhecimento sobre como é a escrita, se chega finalmente à compreensão de que a escrita representa a fala exatamente da maneira como representa. A gente fala nesse momento que as crianças conquistaram a alfabetização inicial, embora estejam dentro de um processo de alfabetização maior, que se segue ao longo da vida e tudo mais. Então, eu estou dizendo dessas hipóteses, que são as que vocês certamente já conhecem de muito tempo, né? Se convencionou chamar essa primeira hipótese de que a criança não estabelece relação entre o que se fala e o que se escreve de hipótese pré-silábica, depois de hipótese silábica, silábico alfabético, alfabético. Isso aí são nomes que circulam, que vocês certamente conhecem, e a pesquisa ela foi de autoria, principalmente da doutora Emília Ferreiro, da doutora Ana Teberoski, e de um conjunto enorme de colaboradores também, porque se entrevistou inúmeras crianças em circunstâncias diversas e tal. Tudo isso para dizer que o que a mim chamou mais atenção na época, nem foram essas hipóteses todas que eu achei encantadoras, fui testar com os meus alunos do ciclo básico inicial, que era a turma que eu tinha no Estado, né, na Secretaria Estadual, na época, lá em São Paulo. E o que me chamou a atenção foi que a maioria das crianças acredita que menos de 3 letras, em média, não dá para ler. Isso, para mim, foi impactante. Por quê? Porque eu ensinava com sílabas simples, consoante vogal. Esse conhecimento produzido na década de 80, portanto, há quase 40 anos, joga por terra tudo que a gente fazia focado na sílaba, começando pelo A, E, I, O, U, e com a crença desprovida de evidência científica de que, na sequência, era melhor trabalhar com as sílabas simples, para chegar nas complexas só depois, né? Quer dizer, se a gente tem a nosso dispor um conhecimento científico que comprova que as crianças não acreditam que se possa ler 2 letras ou uma, que, em média, as crianças aceitam que, para ser legível, precisa ter 3. Em alguns casos, há crianças que precisam de 4 para considerar legítima a possibilidade de leitura. Como ensinar pelo A, E, I, O, U, daí por diante, ou por sílabas simples? Então, há quase 40 anos, há um conhecimento científico que nos mostra que não é possível. Eu fiquei tão impactada na época que eu fui conversar com várias das minhas crianças para tentar entender se era verdade mesmo, porque eu pensei, não é possível, né, que há décadas se ensina de um jeito que vai na contramão do conhecimento que as crianças têm, que elas que pode ser mais fácil para elas compreenderem, né? Então, eu me tornei uma formadora de professores alfabetizadores, desde então, para ajudar os professores, naquilo que me era possível nos grupos de formação, a refletir sobre isso. Porque esse conhecimento científico, ele vai na contramão de tudo o que é estabelecido do ponto de vista da alfabetização inicial, que era, na época, e, lamentavelmente, que continua sendo em muitas instituições até hoje. Então, cabia a nós, educadores, a mim, alfabetizadora na época, né, final dos anos 80, início dos anos 90 do século passado, nos juntarmos em grupos, em comunidades, para poder pensar, bom, então, como é que nós vamos ensinar agora? Porque o conhecimento estava disponível, mostrando como as crianças aprendem. Agora, como ensinar, era
era com a gente, né? Então, aqui existe, eu vou disponibilizar, como eu disse para vocês, todos os procedimentos que hoje sabemos que são procedimentos necessários para que as crianças aprendam a ler e escrever. Nenhuma prática de alfabetização terá êxito se não trabalhar permanentemente com as crianças esses procedimentos que aqui estão, né? Então, vocês verão que tem uma base azul clarinha. Por quê? Porque mesmo aqui, nessa linha do meio, como na linha final, o que está em questão são os mesmos tópicos, né? Os mesmos procedimentos acima. Então, isso que eu vou ler primeiro, que são os procedimentos relacionados a refletir, né? Sempre em situações de leitura escrita que tenham sentido para as crianças, e não ficar fazendo coisas artificializadas, né? Refletir nessas situações sobre o quê? Sobre a relação oral-escrito, sobre as características da escrita, quando se mostra onde está escrito, então, lendo para as crianças e dizendo, olha, aqui está o nome do livro, que eu vou ler para vocês, esse é o nome do autor, ou da autora, aqui está escrito a editora, aqui está escrito, sei lá o que se tenha na capa do livro, né? Isso é um modo de ajudar as crianças a estabelecer relação entre oral e escrito. Então, uma criança que tenha uma hipótese pré-silábica, porque não estabelece relação entre fala e escrita, o que ela precisa? De uma professora que leia diariamente para ela, mostrando onde está escrito. Que escreva na lousa dizendo o que está escrevendo. Por quê? Porque se a hipótese primitiva é essa, de que não há relação entre fala e escrita, é isso que a criança precisa aprender. E é nessas situações de uso da leitura e da escrita que a professora pode ir fazendo essa reflexão, né? Então, sobre o valor sonoro convencional das letras, a própria escrita, quando a criança tenta interpretar o que escreveu, justificando por que escreveu de um jeito e não escreveu de outro, né? As escolhas feitas por colegas no trabalho em parceria, que escolhem coisas diferentes na hora de realizar atividades, se os grupos forem bem compostos, né? As diferentes formas de escrita dos colegas, as características do próprio nome e dos nomes de pessoas conhecidas. Então, isso é o conjunto de procedimentos básicos que tem que estar na prática de toda professora alfabetizadora diariamente. Tem que ter atividades em que as crianças façam uso desses procedimentos, para que elas desenvolvam cada vez mais a sua reflexão sobre como se escreve. Aí tem um bloco de procedimentos relacionados à escrita e à leitura. A escrita, usando esses procedimentos acima, mas aí acrescenta-se escolher quantas e quais letras são necessárias para escrever. Isso é fundamental, que as crianças possam fazer isso, ao invés de ficar repetindo, copiando, reproduzindo, né? A alfabetização inicial, descobrimos, é um processo de produção de conhecimento e não de reprodução de modelos. Essa diferença parece pequena, mas é grandiosa, né? Fazer uso do conhecimento e dos recursos disponíveis para escrever sempre da melhor forma que conseguir. Então, escrever do jeito que sabe, usando todos os recursos que tem, mas do melhor jeito que puder, não é de qualquer forma, né? E produzir escritas quando a tarefa é escrever em parceria e cada um deve colocar uma letra por vez. Então, tudo isso é potente para a criança pensar sobre como a escrita se organiza, suas características, suas regras de geração. E, em relação à leitura, são 3 procedimentos básicos: utilizar estratégias de antecipação, inferência, checagem, quer dizer, estratégias antecipatórias que permitem adivinhar um pouco. Os especialistas em
processos de leitura nos ensinam, já também há muitas décadas, que um bom leitor, diante de um texto não muito complexo, lê, em média, metade só do escrito. O restante do tempo ele faz uso de estratégias antecipatórias, né? Que são essas que aí estão. Ajustar o que sabe que está escrito com a própria escrita. Olha, aqui está escrito, lá em cima do piano tem um copo de veneno. Acha para mim onde está escrito veneno, né? Então, são situações que colocam em questão o uso dessa necessidade de ajustar o oral ao escrito. E utilizar todo o conhecimento e os recursos disponíveis para fazer suposições sobre o que pode estar escrito e encontrar palavras, em textos poéticos e em listas significativas, enfim, né? Então, isso aqui é o que hoje sabemos que é fundamental orientar toda a prática de alfabetização inicial, as atividades, a seleção das propostas e tudo mais. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Obrigada. Bom, se é assim, tá bom. Quais são as propostas de alfabetização inicial, então? Lembrem-se que eu estou falando especificamente da alfabetização inicial. Não estou falando dos grandes contextos, porque eu tinha que falar em 40 minutos de um pedaço da alfabetização, então eu decidi falar desse pedaço. Tá? Então, não estou falando das práticas de uso da leitura e da escrita, da leitura para os alunos, que tudo isso é fundamental, né? Da produção dos alunos para que o professor escreva, seja escriba. Tudo isso é importantíssimo, mas não é disso que eu estou falando aqui, nesse curto tempo. Então, quais são as propostas de alfabetização inicial? Escrever e ler o próprio nome. Isso é fundamental que esteja na prática dos professores. E os nomes das pessoas queridas, não só o próprio nome. Escrever como conseguir, do melhor jeito que puder. Então, não tem problema escrever errado, não tem problema escrever faltando, tudo isso é muito importante para exercitar a própria escrita. Revisar escritas coletivamente com a ajuda da professora. Isso também é importante. Encontrar palavras em versos de textos conhecidos. Encontrar palavras em listas de nomes e coisas significativas ou de respostas para desafios lúdicos, como respostas a adivinhas, respostas a cruzadinhas, resposta a álbuns de figurinhas e outros tantos que se pode oferecer para as crianças, em que o desafio é escolher uma palavra entre várias para ser a resposta certa procurada. E ordenar textos poéticos conhecidos. Então, a regra do jogo, a possibilidade de acerto na alfabetização inicial, se a gente quiser considerar tudo o que sabemos sobre a aprendizagem das crianças, é isso aqui, né? Dentro de situações reais de leitura escrita de textos reais. Mas as situações específicas são essas, aquelas que vão levar a criança a um momento de reflexão contínuo, se essas práticas forem garantidas na rotina, né, ao longo do seu trabalho lá com a professora. Essas propostas nada têm a ver com a crença de que ler é decodificar. Eu tenho feito sempre essa reflexão nos grupos de educadores, que é dizer o que são as coisas que a gente está propondo e o que elas não são. Porque muitas vezes a gente acha outra coisa, né? Então, para ajudar, me parece útil dizer o caminho
e por onde esse caminho não vai, né? Isso tudo, essas propostas, nada tem a ver com a crença de que escrever é copiar, é reproduzir modelos. Isso nada tem a ver com a crença de que aprender é repetir. Nada tem a ver com a crença de que é necessário criar situações artificializadas, inventadas, só para alfabetizar, só para ensinar a ler e escrever. Isso nada tem a ver com a crença de que os métodos de ensino de sílabas são adequados. Nada tem a ver com a crença de que o treino de sons das letras é um bom caminho. Nada tem a ver com a crença de que as atividades de uso da leitura escrita vêm depois de aprender a ler e escrever. Isso que está nessa página é o paradigma que existia antes desse conhecimento científico se tornar disponível. E que perdura até hoje, nós sabemos. Muitas das práticas de alfabetização estão apoiadas nessas ideias aqui, né? Por quê? Porque um paradigma não muda de uma hora para outra. São quase 4 décadas batendo na mesma tecla. Muitos de nós, formadores, já estamos cansados de repetir nos encontros os mesmos temas, né? Mas as pessoas são outras e eles são necessários de serem abordados. Então, o que se coloca na alfabetização desde os anos 80 é uma mudança de paradigma, uma revolução nas ideias que davam sustentação às práticas. Porém, essa mudança de paradigma em relação aos processos de aprendizagem não teve ainda força suficiente para transformar as práticas de ensino. Essa é a grande questão, o grande desafio que nós temos, é o grande desafio da formação de professores alfabetizadores, o grande desafio dos coordenadores que assumem a tarefa de fazer formação dos educadores nas escolas, né? Então, esse é o paradoxo que vivemos hoje. A ciência trouxe um conhecimento essencial que permitiu entender o que acontece com a aprendizagem, mas não teve força suficiente até agora, por todas as razões que vocês sabem muito bem, né, que pudesse, de fato, ser suficiente para transformar a crença sobre como deve ser o ensino. Então, aqui eu fiz uma comparação de 2 modelos, né? O conhecimento científico, que nos faz crer que essas imagens são imagens de satélite, fotografias do nosso planeta, né? A gente olha e tem certeza absoluta que isso aí é verdade, não é uma invenção, né? Mas há quem tenha a crença de que a Terra é plana. Portanto, né? Fazer o quê? 11 milhões, minha gente, 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. É 7% da população do nosso país. Então, é uma coisa que a gente tem que considerar que tem a ver conosco e com o que a gente faz na escola, né? Talvez a gente tenha que desfocar do específico só e começar a incluir outras coisas no ensino para que a gente não tenha uma legião de pessoas no nosso país que acredita que a Terra é plana, que alguma hora vai chegar na ponta e a água do oceano vai cair. Isso é 11 milhões de brasileiros. Eu tenho palpitação quando eu leio uma matéria dessa, sabe? Então, aqui tem o link, né, da pesquisa, que já nem é recente, é de 2019, publicada ali de novo pela Gazeta do Povo em 2021. Gente, a Terra não é plana, tá? Já que estamos falando de ciência.
Então, na escola, como vocês sabem melhor do que eu, porque eu não estou na escola nesse momento, né? As crenças ainda dominam a cena, lamentavelmente. E aí eu encerro dizendo que a capacidade de ler é de importância tão essencial na vida das crianças, né? Que a aprendizagem inicial da leitura geralmente sela o seu destino para sempre em relação à vida acadêmica. Essa é uma citação antiga, também do século passado, de dois pesquisadores e estudiosos e professores e psicanalistas também, que escreveram esse livro, Psicanálise da Alfabetização, e que eu gosto demais, porque o que a gente faz produz efeitos nos nossos alunos, né? E quanto mais conhecimento a gente tem, mais nós teremos a chance de ajudá-los a aprender de uma maneira adequada, pertinente, uma maneira diferente do que muitos de nós aprendemos e que, por causa disso, não somos usuários da leitura e da escrita, escrevemos com muita dificuldade, temos medo de falar em público. Por quê? Porque a escola cumpriu com o papel de não nos formar como usuários da linguagem, focando sempre no não erre, no reproduza o modelo, no não arrisque e por aí afora. E, por fim, aqui os contatos, minhas páginas na internet, todas as coisas. Nesse site oficial ali, que é o segundo link, se vocês entrarem lá, tudo o que eu estou falando aqui está escrito em textos, aí, claro que de maneira muito mais detalhada, que estão nessa página, tá? Então, lá tem minhas teses, tem os capítulos de livros que eu publiquei, mas tem as coisas que eu escrevo o tempo todo e vou publicando nas redes sociais e em qualquer lugar, e aí eu vou botando lá também para disponibilizar para as pessoas. Esse grupo do Facebook, você sabia, é um grupo onde tem uma série de informações sobre educação que circula também, todo mundo pode pedir para participar se desejar. Aí um livro que eu publiquei recentemente, meu e-mail, tá bem? Eu espero ter contribuído com a reflexão de vocês, não ter tornado essa manhã muito árida, né? Tem ensolarado um pouco aí os pensamentos de vocês, com coisas que certamente não são novas, mas que vale a pena sempre a gente relembrar. Tá? Obrigada. A Rosaura começa a nossa manhã, depois da gente ter tido o alívio da música e da poesia, com uma provocação enorme, que é um incômodo para todos nós que trabalhamos com educação. A educação formal, a educação institucional, ou seja, aquela que a gente faz nas escolas, nas universidades, nos centros de educação infantil, não pode negar a ciência. Não pode. Isso é inadmissível, né, Rosaura? Não dá. E, de fato, o que você traz para nós, que essa mudança de paradigma, que leva tantos anos para acontecer na educação, acho que talvez a educação seja a área em que as transformações e as mudanças levem mais tempo. Muito mais, por exemplo, do que a medicina, né? Se a gente olhar, ontem eu estava comentando isso, se a gente pegar o ultrassom do meu filho, eu mal via o que estava acontecendo. Alguns anos depois, vem a imagem em 3D. Então, os processos de transformação e de avanço em outras áreas são muito mais rápidos. E aí, Rosaura, continuando nessa seara, né, do tempo de transformação, desse paradigma que nós, educadores, temos, eu fico pensando assim, o quanto muitas gerações de educadores, vamos especificar, alfabetizadores, acaba se pautando naquilo que viveu como estudante e menos do que aquilo que aprendeu no seu processo de formação, né? Então, romper com a história vivida na escola é algo assim complexo, né? O que você... É muito complexo pelo seguinte, nós somos os profissionais, os professores, que conviveram
com o mesmo profissional que ele escolheu ser durante a vida toda, né? Então, se nós entramos na educação infantil, tivemos esse privilégio de ter 3 anos de educação infantil, 8 anos, que era 8 na nossa época, de ensino fundamental, 8 e 3, 11, 3 anos de ensino médio, 14, mais 4 anos do ensino universitário, se não tiver feito nenhuma pós-graduação, nós tivemos contato quase que diário, durante quase 20 anos, com o professor. Ainda que os professores que nos ensinam não tenham a intenção de comunicar metodologias para nós, mas sim conteúdos, é isso que a gente aprende no convívio diário com professores. Nenhum profissional convive com o profissional que ele se tornou durante tantos anos na vida. Então, isso é de uma potência cultural grandiosa para nos tornar conservadores. Então, eu costumo dizer o quê? Que a nossa única solução na educação, com os desafios que a gente tem, com os problemas que a gente tem, com as dificuldades que a gente tem, que não são poucas, é nos constituir em coletivos. Só o coletivo pode nos salvar. Porque sozinho, gente, ninguém dá conta, é muita coisa. Tem que ter uma escola com projeto, tem que ter um coordenador que assume a tarefa de ajudar os professores a pensarem em colaboração uns com os outros, a produzirem conhecimento uns com os outros. Eu digo que a minha religião na educação é pautada em 2 doutrinas: trabalho coletivo e propostas compartilhadas. Sem isso, gente, é muito duro. O caminho das pedras é muito grandioso. Para mim, a única solução é essa, é encontrar possibilidades de convívio com os pares para ir pensando junto, planejando junto, encontrando soluções juntos. As colegas que me antecederam foram contando dos GTs, da contribuição que elas pensam que pode ser interessante a partir do que discutem. É o único jeito, né? Porque, Flávia, você tem razão, a educação é uma área muito conservadora, muito. As escolas são conservadoras, tudo chama para manter o que é. Se a gente quiser romper com o estabelecido, não vai ser de peito aberto sozinho, vai ser se constituindo em grupos na escola, em movimentos assim como esses, né, de juntar gente de várias instituições, porque senão não tem, é uma fantasia a gente achar que sozinho é possível dentro de uma instituição que está toda olhando para o outro lado, né? O primeiro passo é se juntar, eu acho isso. É isso, né? A cooperação, a colaboração precisa fazer parte da nossa vida, né? Às vezes a gente ainda encontra na escola aquele fazer solitário, ou pior do que o fazer solitário, é aquela competição entre os educadores. Não sei se isso faz parte da realidade de vocês ou só lá da minha cidade. Não faz, aqui em Campinas não tem isso, né? Acho que não tem, Rosaura. Mas, enfim, a ideia é que a gente faça do nosso fazer educação, né, um ser educação também. Nós precisamos dessa humanização nas relações, e a humanização se dá nas relações. Não tem como a gente humanizar a educação se não for por meio dessa coletividade, né, dessa vida em comunidade. Eu gostaria de saber se de vocês, por favor, nós temos alguns minutos, se vocês gostariam de fazer trazer alguma questão para a Rosaura, uma pergunta direta para ela. Só pergunta fácil. Porque senão eu fico falando com ela e não dou espaço para vocês, entendeu? Só pergunta fácil. Alguém gostaria de trazer alguma coisa? Eu tenho certeza que tem um monte de coisa pipocando. Porque houve uma provocação muito grande quando diz: não dá mais para a gente trabalhar com base em crenças. Por mais que a gente respeite as diversas culturas, a educação precisa de algo mais sólido, mais robusto, que a ciência nos traz, né? Se vocês não têm mais perguntas, Rosaura, eu quero te agradecer demais.
Também não recebi nenhuma pergunta pelo pessoal que está nos assistindo, pelo YouTube. Por favor, nós temos essa possibilidade de vocês enviarem, né? Mas é que eu acho que o pessoal está no processo de aquecimento, sabe? Eu espero que eu não tenha dito nenhuma barbaridade, que é por isso que eu produzi um silêncio. De forma alguma. O que você trouxe foi assim uma inquietação, né? Porque eu vi, assisti a linguagem não verbal de muitas colegas alfabetizadoras que concordaram demais com o que você disse, que é quase que assim inerente ao alfabetizador uma tendência de reproduzir, né? Então, quando você traz aquela coisa, calma, vamos prestar atenção, já tem 40 anos que tem ciência aí apontando o que a gente deve fazer, eu vi um monte de gente falando, nossa. Então, assim, há concordância disso. O que a gente precisa é estar muito unido, né? Muito junto e buscando e se complementando e dando voz, né? Dando espaço para as crianças, porque elas ensinam a gente o caminho do melhor ensino. Essa é a ideia, né? Rosaura, muitíssimo obrigada. Obrigada Eu que mesmo. agradeço. Eu só quero dizer uma coisa que toda vez que eu falo em público eu digo, e quando eu não digo as pessoas ficam falando, será que ela não vai dizer isso? Eu vou dizer. É uma frase que eu tenho há anos repetido. Todo profissional mora dentro de uma pessoa. Todo aluno mora também. E só essa consciência amorosa poderá salvar a escola. É o que eu penso. Obrigada, viu? Obrigada, minha querida. Obrigada mesmo, viu? Que forte. E eu quero pedir desculpa por não permanecer no evento até o fim, mas eu tinha uma outra palestra na sequência e eu só aceitei por conta da insistência do grupo, né, e da importância do evento, porque eu passei muito tempo fazendo atividades online e justamente hoje eu tenho 2 atividades presenciais, uma em outro município. Então eu lamento muito não ficar até o fim do dia, que ia ser um prazer compartilhar aqui com vocês, tá? Um abraço, muito obrigada. Obrigada a você.